Eu me chamo Leandro Luiz. Oi, eu sou Francisco Carbone. Nós apresentamos o Tudo é Brasil, um podcast 100% dedicado ao cinema brasileiro. Aqui você encontra entrevistas e debates em torno das estreias da semana e de clássicos do nosso cinema. Você escuta a gente toda quinta-feira nos melhores tocadores de áudio. Reais ou irreais pessoas vivas, mortas ou imaginárias. É mera coincidência. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 658. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo o querido Caio de Aquino. E aí, pessoal, tudo bem? Rafa, Fernando, Cecília, prazer estar aqui de novo no Cinemação. E bora aí, quer lembrar esse filmaço? Filmaço, pois é. O Caio tava de férias do Cinemação por culpa minha, né, Caio? Porque eu não tinha, sumiu o contato do Caio aqui pra mim, eu comecei a procurar ele de todos os jeitos, falei, cara, vou ter que mandar mensagem lá no Instagram e tal, e finalmente o Caio está aqui, mas tinha que te trazer de volta assim, com obras boas, entendeu? E eu sou ruim de responder no Instagram, então, vixe. Então dei sorte ainda, né? Deu sorte. Mas é um prazer estar aqui de novo, Rafa, valeu pelo convite. Valeu, muito obrigado, Caio. Temos aqui também Fernando Machado. Agora, será que a obra é boa mesmo? Será? Opa. Você sabe que quando o Rafa me chama pra gravar esses programas de filmes, assim, que passou um tempo, que já foi lançado, cara, eu me sinto muito mais velho de pensar que esse filme tá completando 20 anos e eu vi no cinema. Isso me deixa um pouco triste, assim, deixa um pouquinho ressabiado, mas vamos lá. Pensar que um filme de 2006 é meio que tá virando meio que um clássico, assim. É um clássico. Pois é, cara. Estou um pouco preocupado. É um pouco... Depois de 2000, né? Depois de 2000. Então, quando ele falou, gravação infiltrada, eu falei, que legal, cara. Ele falou, comemoração de 20 anos. Eu, o quê? 20 anos? Não é possível. Não tem como você ter 20 anos. Não tem, pois é. É impressionante. Temos aqui também Cecília Barroso. Boa noite, de volta aqui ao Cinemação. Amo, estava com saudade, como sempre, amo estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, um prazerzão estar aqui com vocês todos. E vamos lá, né? Falar de Scorsese, também amo demais. Scorsese, pois é. Meu grande ídolo. É bom demais. Grande ídolo, pois é, isso mesmo. Muito bem, meus amigos, olha só, estamos aqui, né, reunidos justamente para falar de um filme em que ninguém é exatamente quem diz ser, né? E talvez essa seja a maior força desse filme. Hoje o assunto é Os Infiltrados, justamente do Martin Scorsese, né, como você bem lembrou aí, que tem ali uma história, né, sobre polícia, crime, mentira, identidade rachada, e um sistema inteiro que já perdeu qualquer pretensão de pureza. Os Infiltrados está aqui hoje porque ele completou em 2026 20 anos de existência, e o mais fascinante aqui é que o Scorsese pega uma trama de infiltração e transforma tudo numa tragédia sobre culpa e falência moral, assim. Não estamos falando só de bandidos e policiais, a gente está falando aqui de homens presos em papéis que exigem mentira constante, de instituições que funcionam no mesmo registro de corrupção e de um mundo onde a linha entre a lei e crime praticamente desapareceu. E isso torna o filme muito mais do que um thriller. Ele vira um estudo de identidade, paranoia e sobrevivência. Ao mesmo tempo, Os Infiltrados, né, é também um espetáculo de forma. A gente tem a montagem da Thelma Schoonmaker, né, que é parceira do Scorsese, a fotografia do Michael Bauhaus, o uso, né, do motivo visual do X, que a gente vai falar sobre isso também, o ritmo implacável e o final niilista fazem do filme uma máquina de tensão muito precisa. O Scorsese não quer apenas contar uma história sobre dois infiltrados, ele quer mostrar um universo em que todo mundo está de algum modo infiltrado em uma mentira maior. E o papo hoje promete, vai ser um papo bom, e eu tenho que lembrar
lembrar aqui você que vamos dar spoiler. Por isso, se você não viu o filme que está completando 20 anos, vai lá, corre aí no streaming, tá na Netflix, tá no Globoplay, enfim, dá pra você assistir no streaming o filme completo, com 2 horas e meia, e vai se divertir horrores. O filme é muito bom e a gente vai falar aqui sobre ele. É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Chegava aos cinemas brasileiros no dia 10 de novembro de 2006 o filme Os Infiltrados, filmes dirigido aí pelo Martin Scorsese e que teve, né, o roteiro do William Monahan, né, que inclusive usou o roteiro original, né, do Conflitos Internos, o filme chinês aí, como base justamente para que Os Infiltrados fosse escrito. Mas o Scorsese ajudou também, né, na escrita do roteiro. Scorsese que, bom, dispensa apresentações, mas é o cara lá de Touro Indomável de 1980, Os Bons Companheiros, Gangues de Nova York, O Aviador, Ilha do Medo, Lobo de Wall Street, O Irlandês, Assassinos da Lua das Flores, enfim, um diretor hiper conhecido e sensacional que a gente tem. E o William Monahan, ele trabalhou em A Cruzada de 2005 e Rede de Mentiras de 2008. Os Infiltrados teve um orçamento de cerca de 90 milhões de dólares e o filme bateu aí, né, uma bilheteria mundial de 291 milhões de dólares. Na história, a gente acompanha a cidade de Boston, né, onde a gente tem a polícia e o crime organizado, né, travando ali uma guerra silenciosa. De um lado, nós temos o Billy Costigan, que é vivido pelo Leonardo DiCaprio, que é um jovem policial infiltrado numa máfia comandada pelo Frank Costello, vivido pelo Jack Nicholson. E, paralelamente, a gente tem o Colin Sullivan, que é o Matt Damon, que é um criminoso que se infiltrou na polícia como informante do Costello. Ambos vivem suas vidas duplas e quando as organizações descobrem que há espiões em seus meios, né, a tensão atinge aí um limite e a sobrevivência de ambos fica super ameaçada. E é essa história que a gente acompanha. Na direção de fotografia nós temos o Michael Ballhaus, que trabalhou anteriormente em Os Bons Companheiros, né, junto com o Scorsese, mas trabalhou também em Drácula de Bram Stoker, em Gangues de Nova York, enfim, o Ballhaus foi indicado 3 vezes ao Oscar de melhor fotografia, mas nunca venceu. Já na montagem nós temos a Thelma Schoonmaker, né, que trabalha e é aí parceira de longa data do Scorsese. Ela trabalhou em Touro Indomável, O Aviador, Os Infiltrados, e a Schoonmaker, que trabalha com o Scorsese desde 1967, já ganhou 3 Oscars de montagem, né, pelos 3 filmes que eu falei anteriormente, né, Touro Indomável, O Aviador e Os Infiltrados. Já na trilha sonora a gente tem o Howard Shore, que trabalhou em Senhor dos Anéis, tanto A Sociedade do Anel quanto O Retorno do Rei, e trabalhou também em O Aviador. O Shore ganhou aí 3 Oscars de trilha sonora original pela justamente a trilogia do Senhor dos Anéis, mas ele também compôs aí outras trilhas famosíssimas, como a trilha do Silêncio dos Inocentes, Filadélfia, Ilha do Medo e por aí vai. No figurino nós temos a Sandy Powell, que trabalhou também Shakespeare Apaixonado, O Aviador, A Rainha Vitória, e levou também já, a Powell tem mais de 15 indicações ao Oscar, tem 3 vitórias, é uma figurinista aí super conceituada de Hollywood. Já no elenco a gente pode falar do Leonardo DiCaprio, né, fazendo o papel do Billy, que é o policial infiltrado na máfia, do Matt Damon, que faz o Colin, que é o criminoso infiltrado na polícia, o Jack Nicholson, que faz o Frank Costello, né, que é esse chefão do crime organizado, mas a gente conta também com o Mark Wahlberg, vivendo um policial aí da divisão especial, o Martin Sheen fazendo o Capitão Queenan, né, que é o supervisor do Billy. Temos a Vera Farmiga fazendo a Madeleine, né, que é a psiquiatra, o interesse romântico ali dos personagens, e também o Ray Winstone, que faz o Mr. French, né, que é o braço direito do Costello. Sem falar do Alec Baldwin, que também faz uma participação ali como o Capitão Mellerby, que é o supervisor aí justamente
do Colin. Vale destacar que Os Infiltrados teve 4 Oscars, né? Levou 4 Oscars, entre eles melhor filme, melhor diretor por Martin Scorsese, quebrando justamente aquele jejum que o Scorsese nunca tinha levado o Oscar, mas levou também o melhor roteiro adaptado com William Monahan e melhor montagem com a Thelma Schoonmaker. E além do Oscar, né, ele já tinha levado o Globo de Ouro, BAFTA, levou também o prêmio lá do Sindicato dos Diretores, do Sindicato dos Roteiristas, do Sindicato dos Produtores. Enfim, esse é um daqueles filmes que entram, né, justamente para a história, porque foi o primeiro e único Oscar, né, de melhor diretor aí para o Scorsese, e é um marco justamente na carreira dele. Eu quero começar esse episódio justamente contextualizando algo que muita gente às vezes esquece, né? Os Infiltrados, ele não nasceu como uma ideia original do Scorsese, né? Ele é um remake de um thriller de Hong Kong chamado Conflitos Internos, né, de 2002, cujos direitos a Warner comprou por apenas quase dali 2 milhões de dólares, né? Deu 1,75 milhões de dólares. E o mais curioso é que o Scorsese e o roteirista, William Monahan, né, que escreveram o filme, eles falaram em algumas entrevistas que eles nem tinham visto o filme original. Então eles trabalharam só a partir, né, de uma tradução do roteiro chinês ali, e ainda assim o resultado foi um filme, né, que finalmente deu a Scorsese o Oscar de melhor diretor. Depois de 5 indicações ali anteriores, sem vitórias, isso é uma virada e tanto, né, na carreira de um dos maiores diretores vivos que a gente tem. E eu queria saber, começar por aí, assim, o que vocês acham disso, assim? Vocês acham que esse sucesso veio pela qualidade pura do material ali, ou pela forma como o Scorsese conseguiu, né, transplantar essa história asiática para dentro de um universo que ele conhece bem, né, o universo hollywoodiano e tal, mesmo ele não tendo visto o original, ou é meio que a junção das duas coisas, assim, é uma história muito boa com um diretor muito bom e, enfim, o filme acabou virando um sucesso por conta disso, assim. Como é que vocês veem esse sucesso do filme 20 anos depois do seu lançamento? Eu acho que a gente tem duas coisas aí, assim. A gente tem situações diferentes. Eu adoro Os Infiltrados, acho um filmaço. Acho que o Scorsese faz isso que você falou, de transpor maravilhosamente isso para a realidade estadunidense e para a obra dele. Ele consegue construir. Não acho que seja o melhor filme ou um dos melhores filmes do Scorsese. Acho que ele tem filmes muito melhores. Não acho que seja o filme para ganhar o Oscar. Eu acho que esse é sim um Oscar de consolação. É um Oscar pela carreira. Acho que, sabe, quando o cara deveria ter ganhado por outros filmes e aí acaba ganhando por esse? Sim. Acho que esse Oscar é um desses Oscars. Mas vejo muitas qualidades em Os Infiltrados. E eu vejo isso que você falou de peguei uma grande história e consegui transformar essa história em uma coisa minha. Consigo imprimir a minha marca nessa história. Mas não vejo em Os Infiltrados o filme do Scorsese, sabe? Eu acho que é um grande filme, acho que tem muita coisa aí que é incrível. Eu acho que o retrato da identidade, o modo como ele faz como ele trabalha a identidade, né? Como ele faz essa história sobre a identidade, essa busca pela identidade é muito legal. Como ele traz essa narrativa dos ratos, né? Que é uma coisa que está em toda a obra dele. É muito legal, mas não é o filme do Scorsese. Eu acho. O Scorsese sempre foi um diretor muito pop, né? Apesar de ele ter um tamanho gigantesco, tal qual pegar, por exemplo, o Spielberg, que são contemporâneos. Só que o Scorsese é uma coisa que ele consegue mesclar muito esse cinema popular com um cinema um tanto mais autoral. Não que o Spielberg não tenha isso, né? O Spielberg até tem. Mas em certos momentos o Spielberg ele acabou indo para um lado um pouco mais comercial. O Scorsese tentou manter uma certa autoralidade, só que ele sempre é uma coisa muito pop, o Scorsese. E eu acho que aqui o Scorsese ele consegue equilibrar muito bem essa coisa de um cinema muito pop
principalmente na questão da montagem do filme. É um filme de 2 horas e meia que parece que passa em 1 hora só, de tão dinâmico que o filme é. Aí, muitos méritos da Thelma Schoonmaker, não à toa ela ganhou o Oscar de melhor edição, melhor montagem, o que é muito comum nos filmes de Scorsese. Geralmente Scorsese faz filmes longos, mas com uma dinâmica muito interessante. E eu acho que aqui a Thelma Schoonmaker ela faz um filme absolutamente dinâmico. É um filme que ele tem essa proposta de... Sabe aquela coisa de você segurando a cadeira de tensão? Muito se passa pela montagem, pela trilha sonora, que é uma trilha sonora que, junto com a montagem, cria esse dinamismo, né? O Scorsese tem essa coisa de mover a câmera, e junto com o movimento de câmera tem um som ali que aparece, tem um barulhinho que deixa aquilo muito mais dinâmico. É um filme que vai transitando entre os personagens, foca nos dois, mas nunca parece que o filme ele dá tempo demais de tela para um em detrimento de outro. É uma dinâmica que funciona para esse filme ser um filme que tem esse apelo popular. Eu acho que a época que o filme foi lançado também, em 2006, eu acho que o filme tem essa brincadeira do final, que não é tão bem explicado, essa coisa do X, né, que essa coisa que é uma brincadeira que, assim, eu acho uma bobagem, mas deixa de ser engraçado, né, essa coisa de ele marcar os personagens com X, que é uma coisa que sei lá, isso daí um filme dos anos 80, dos anos 90, não teria o mesmo apelo, porque é um tipo de recurso que demanda que a pessoa veja o filme várias vezes, que exista uma análise. Então, é um tipo de coisa que só vai funcionar legal na época do digital. Que é 2006, com DVD, onde as pessoas tinham essa possibilidade. Talvez essa coisa de baixar filme, o streaming não existia na época, mas tinha essa coisa do DVD, que você podia ver o filme várias vezes. Então isso também colaborou para esse sucesso popular do filme. E, além disso, é um tipo de história que prende, né? É um tipo de história que vende, é investigação, é aquela coisa de você não saber... Você saber o que está acontecendo, mas não saber quando que vai se descobrir aquilo, né? Muitas vezes a gente mesmo, como espectador, começa a ficar em dúvida mas será que ele é infiltrado mesmo? Será que ele não está trabalhando com um terceiro? Quando pinta a informação de que... Até quando o personagem do Jack Nixon é mostrado que ele é um agente do FBI, a gente já fica com aquela coisa da orelha, mas se ele é um agente do FBI, também ele é um terceiro infiltrado. Então o filme ele brinca com essa coisa de infiltrado, do infiltrado também, ficou infiltrado. Isso. Então, eu acho que isso daí colabora muito para esse filme ser esse sucesso popular e por finalmente o Scorsese ganhar o Oscar, por mais que não seja o melhor filme do Scorsese, eu acredito que seja o mais popular dele e isso acaba facilitando para que ele conseguisse finalmente ganhar esse prêmio, né? Que era um prêmio que já merecia ter sido ganhado há muito tempo atrás. E tem uma coisa, né, Caio, que meio que... Além de tudo, né? Além do Scorsese, além de Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson e tal, tipo, a gente tem, né, uma gama estrelar ali, mas Os Infiltrados, ele meio que marca também um retorno do Scorsese para esse gênero que o consagrou, né, que é o drama de crime e máfia, assim, porque antes disso ele tinha feito Gangues de Nova York e O Aviador, teve ali, né, uma certa crítica do público e tudo mais, e aí ele volta quase 10 anos depois quase, volta pro gênero de máfia e tal, que é um gênero que ele domina, assim, com poucos também, né? Sim, e ainda e quando ele volta pro gênero, e aí que ele, pela primeira vez, ganha como o Oscar como melhor diretor, né? Ele faz uma brincadeira na premiação, né? Que foi a primeira vez que ele fez um filme com esse tipo de enredo, né? E aí ele ganhou o Oscar de novo. E eu acho que Os Infiltrados, até complementando um pouco o que o Fernando tava falando, né? A questão da marcação do X e tal, que tinha essa questão de você assistir o filme, que hoje é muito mais fácil. É uma coisa que tinha sido feito também em outro filme de máfia, a gente pode dizer assim, né? Que foi o Scarface, de 32, o primeiro Scarface, o original, que fazia essa brincadeira do X e tudo mais. Então, é meio que uma referência, uma homenagem. O Scorsese, cara, é um diretor que me fez gostar muito desse tipo de filme de máfia, né? De assunto de máfia, né? Tem toda... eu acho que apesar eu achar que ele é mais um filme policial do que um filme de máfia. É bem mais um drama policial, né? Por conta dos filmes dele, eu me interessei muito por esse tipo de assunto em filmes e em obras de entretenimento e tudo mais. E esse filme, ele tem essa coisa que é muito frenética, que vai um pouco contra, eu acho, até
o que o Scorsese tem feito recentemente, né? Sim. Ele sempre vai meio contra a tendência dos seus tempos, né? É verdade. Se pensar assim, porra, esse filme, se ele fosse feito hoje, pra geração de hoje, que não consegue prestar muita atenção num filme, ele prenderia totalmente a atenção das pessoas. Uhum. Ou, no caso, faria as pessoas não conseguirem prestar atenção, porque é tão frenético, né, que se você perde ali um momentinho, uma fala, alguma coisa, você acaba não entendendo algumas coisas e tal. O Scorsese, naquela época, ele já tava com esse ritmo muito, muito frenético e dinâmico, né? A editora que sempre acompanhou ele em vários projetos, que foi a Thelma. Não, e você sabe que você falando isso me faz pensar também, porque reassistindo o filme agora e tal, eu senti esse dinamismo, assim, mas outra coisa que eu percebi foi, assim, o coração do filme, ele é uma simetria narrativa quase perfeita, assim, porque a gente tem, de um lado, né, o Colin, que é interpretado pelo Matt Damon, né, que é esse criminoso infiltrado ali na polícia estadual, né, de Massachusetts e tudo mais. E a gente tem o Billy, que é vivido pelo Leonardo DiCaprio, que é esse policial infiltrado na máfia do Frank Costello, né, que é o Jack Nicholson. E o mais interessante é que essa dualidade ali, ela aparece até na linguagem visual, assim, porque as cenas do Sullivan, né, que é justamente o Matt Damon, elas começam mais fechadas e elas se abrem, simbolizando essa ascensão, né, essa expansão de poder que ele tem e tal. Enquanto as cenas do Billy começam mais abertas e elas vão se fechando, refletindo justamente essa claustrofobia ali crescente, né, da missão dele, o quanto que ele vai se sentindo sufocado ali. E é uma escolha de cinematografia, de fotografia extremamente sofisticada, assim, para comunicar essa psicologia, né, sem precisar dos diálogos, sem precisar daquela coisa falada e tal. Vocês acham que esse tipo de simetria visual, assim, que, enfim, ela é quase matemática, né, torna os Infiltrados superior, assim, à maioria dos thrillers policiais, assim, ou vocês sentem que essa arquitetura que é calculada, assim, ela pode em algum momento parecer artificial demais, assim? Como é que vocês veem isso? Eu gosto, eu acho muito interessante. E assim, porque eu acho que ele alterna essa coisa que é de sentir, né? Uhum. Você vai analisando a estética, e isso também tá dito, porque ele coloca a Vera Farmiga para você fazer... Isso tem a interação com essa mulher, com a relação com o Billy e o Colin, né? O Billy, ele fala na interação com ela, né? Sim, o Billy faz a terapia. Então ele fala com ela. Uhum. Ele fala de tudo que ele tá passando, dessa deterioração dele. E o Colin se relaciona com ela. Então a gente vê essa coisa, essa masculinidade florescente dele de outra forma. Então a gente vê essa expansão dele de outra maneira. Então a gente tá vendo visualmente tudo isso acontecendo, mas a gente tá vendo também isso se revelar de outra forma. Então acho muito interessante como ele consegue revelar essas coisas esteticamente, e isso também tá no roteiro. Eu gosto desse jogo, sabe? Sim. E até na relação, assim, o Scorsese ele é muito criticado pela forma não muito profunda de utilização dos personagens femininas. E eu entendo, a crítica ela é válida, e a personagem da Vera Farmiga aqui, ela tem ela é subdesenvolvida, ela acaba sendo uma personagem que serve de âncora para os dois protagonistas, mas ainda assim ela é uma personagem muito interessante, porque é nela que a gente consegue que a gente consegue acessar um pouquinho da vulnerabilidade do Billy. Tem uma cena que ela fala até algo mais ou menos do tipo: a sua vulnerabilidade é perigosa para mim, porque ela se sente atraída por essa vulnerabilidade dele. Uhum. E o personagem dele é muito interessante, e assim,
o DiCaprio, eu acho que foi aqui que ele conquistou o coração do Scorsese. Não que nos filmes anteriores, no Aviador e no Gangue de Nova York, ele não fosse um bom ator e tudo. Não é, são bons filmes. Ou são filmes ok, podemos dizer assim. Mas acho que aqui, cara, ele entrega uma... eu não sei como ele sobreviveu nesse filme, porque ele parece estressado o filme inteiro, assim. Ele tá o tempo inteiro à beira de ser descoberto. Ele fica... Só que quando ele tá com a psicóloga lá, com a personagem da Vera Farmiga, ele meio que desarma, assim, né? Talvez na primeira consulta, que ele tá ali em busca de remédio, mas depois ele se desarma, e os únicos momentos em que ele está relaxado, ou minimamente relaxado, é com ela. E ali a gente consegue enxergar um pouquinho dessa vulnerabilidade dele, um pouco dessa, talvez até a questão, como ele é uma pessoa perturbada, mas ele tem uma certa ética, né? Ele tem uma certa moralidade, coisa que o personagem do Matt Damon não tem, e a relação dele com a Vera Farmiga já parte de uma mentira, né? Eles falam sobre mentir, sobre se eles mentem, por que eles mentem. Então, até na relação com essa personagem, a gente vê a diferença de um e do outro, né? Mesmo os dois sendo infiltrados, existe uma discrepância muito grande entre esses dois personagens. E é uma pressão que vai vindo dos dois lados, né? Em questão de roteiro, né? Acho que isso que constrói o suspense muito bem, é esse lado, essa identidade dos dois que você sabe e que estão tão próximos, mas que eles não, ali em tela eles não sabem, né? Então isso gera muito essa tensão e a forma que a edição vai contrapondo isso o tempo todo, né? Aí, se você assistir o filme, você reparar, os momentos do filme, né, as cenas são muito curtas. Então, tipo, você tá vendo o Sullivan de um lado, você tá vendo o Billy de outro lado. Então, tá o tempo todo trocando essa perspectiva e você vai vendo aquilo apertar. E o Billy, ele tá sempre parecendo que ele vai ter um ataque de pânico a qualquer momento, né? Assim, o tempo todo. Ele lembra um pouco até o personagem dele mais recente do Leonardo DiCaprio numa batalha após a outra, né? Que ele tá, assim, completamente transtornado e vai se tornando uma coisa insustentável, porque os personagens ali, eles estão constantemente tendo que esconder a identidade deles, e o Billy, ele chega uma hora que ele tá sofrendo tantos perigos ali em volta que ele não sabe mais já se ele tá... A quem que ele é fiel, né? A quem que ele é leal. Ele tá tentando provar uma coisa pros superiores dele ali na polícia, né? E assim como o Colin também, né? Ele também tá tentando provar algo. É uma coisa até meio tóxica, né? Tem uma crítica do Roger Ebert que ele relaciona isso como uma síndrome de Estocolmo dos personagens, né? Tipo, eles estão o tempo todo tentando provar pros seus superiores algo que, na verdade, vai meio que contra os princípios deles ali, né? Aí você sabe que eu vejo isso, Caio, como totalmente um rolê de masculinidade, né? Pra mim, isso é uma parada muito de homem querendo provar que é homem. Existe uma admiração mútua entre eles, né? Parece que o Billy e o Colin, eles têm uma admiração pelo Costello, né? Você vê que o Colin mata ele meio que pra se defender. Eu acho que ele não queria que ele morresse, na verdade. No final do filme, né? E tem essa parada do Colin ser a figura masculina muito idealizada e tipo, nossa, é isso. Tem até essa parada meio paterna, né? Assim, o pai, né? Assim, uma coisa mesmo de admiração por ele, né? Então, assim, o Costello, né? Assim, então, existe essa coisa do Colin e do Billy, assim, por ele, assim. Então, eu acho que tem essa parada de uma masculinidade tóxica e da masculinidade frágil também, e de sempre estar se buscando se provar e fugir da fragilidade, fugir dessa coisa que, eu não posso ser, eu tenho que ser o cara mais forte, o cara que nunca vai fraquejar, o cara que nunca vai... Eu tenho que ser como Costello, eu tenho que ser como aquele cara que foi um pai pra mim, um pai... E o Costello é esse pai pros dois, né? Tanto que a relação do Colin com a psicóloga é muito... Eu pelo menos, interpretei dessa forma, que é muito um espelho da forma como o Costello tem as mulheres que ele gosta, né? O filme, ele mostra a direção com uma mulher, mas que ele tinha várias mulheres, e o Colin,
ele não tem qualquer tipo de apego, qualquer tipo de sentimento, ou até mesmo de interesse sexual na personagem da psicóloga, da Madeline. Tanto que eles não conseguem consumar o fato porque ele simplesmente brocha, ele simplesmente não consegue. Coisa que aparentemente, pelo que o filme mostra, não acontece com o Costello. Então eu acho que o Colin, ele tem aquela admiração de tentar alcançar o que o Costello tem, e só que ele não consegue, porque ele é um homem fraco, ele é um homem que vive das aparências, coisa que o Billy já é pra ele tranquilo. O Billy já tem essa coisa de... o Billy ele tá tão no modo de sobrevivência que pra ele, a relação dele com a Vera Farmiga é uma relação mais leve, assim, ele meio que se sente seguro perto dela. Mas já aí a gente vê que a gente tem o Martin Sheen, que tem uma outra figura de autoridade, né? Surge ali como um rolê de proteção, de força institucionalizada, de repente. O Costello, ele é uma proteção mais viril. E talvez o Queenan, né, ele tem uma proteção mais paternal, de acolhimento, né? E eu acho essa relação entre eles, né? Todas essas relações, tipo, entre Billy, Colin, né? A Farmiga também, enfim, o Jack Nicholson ali, o Costello. Eu acho muito boa. E, cara, como eu amo o Jack Nicholson na tela, gente do céu. Ele é hipnótico, né? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, assim, eu tenho uma saudade dele. Sempre, né? Vê-lo, porque tem uma coisa que já me chamou a atenção logo de cara no começo do filme, assim, que o filme começa com uma locução em off do Costello, né, contando um pouco da sua própria história. E na locução, você já vê esse cara que é super autoritário, mega preconceituoso, né, um cara... super machista, racista e tal. Cara, no começo do filme ele ofende todas as minorias, assim, em um minuto. É impressionante. Exatamente, assim, impressionante. Porque no começo... E eu achei que isso já desenha pra gente, nesses primeiros minutos, assim, justamente um pouco quem é quem ali, sabe? Como que a gente consegue ir percebendo essas nuances desses personagens. Porque teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi assim, o Costello, ele vai contando a sua história, e aí tem um momento logo no começo que ele fala, e é por isso que e ele, né, no texto, ele fala que é por isso que ele não gosta desse povo negro, né, e ele fala nigger, que é uma gíria terrível, super preconceituosa e tal. Então ele fala isso lá e ele fala que ele não gosta deles e tudo mais. Feito esse corte, a gente tem uma cena do Colin, né, depois quando ele tá treinando lá e tal, que você vê o mesmo preconceito já embutido ali nele, quando ele vai falar dos bombeiros e ele começa a falar, aquilo ali é um monte de viado e não sei o que, as bichas e tal, papapá. Então você já vê que ele tem aquele pezinho, né, de quem cresceu muito próximo justamente do Costello. E aí, quando a gente vai ver a história do Billy, aí tem uma mudança ali, porque a gente vê o Billy correndo do lado do único personagem preto que tem no filme, né? E o Billy não usa esse termo. Então você já vê que há uma costura ali de quem é quem e como eles estão se posicionando ali, entendeu? Quais são essas definições? Fora que, ao longo do filme, o Billy é relembrado várias vezes da ética do pai dele, né? Se seu pai me visse aqui conversando com você, ele entraria aqui e ia matar todo mundo, inclusive a mim e tal, papapá. Então, esse desenho ético do Billy e ele questiona o próprio Costello, mas meu pai aceitou o dinheiro de você? Ele tem essa preocupação ética, né? Exato, tem essa preocupação ética e é meio que um reencontro, né? Porque o Billy é um cara que ele tá sozinho no mundo, assim, né? Ele se vê sozinho e tal. Então, existe
esse problema, que é um jeito da gente discutir esse problema filosófico, né, da identidade, porque a gente tem o Billy, que é um policial que vive como um criminoso, e o Colin, que é um criminoso que vive como um policial. E ambos são definidos menos por quem eles realmente são e mais por quem eles fingem ser, assim. E isso é algo que, assim, grita pra gente, porque quando a gente começa a ver justamente essa interação com os outros personagens, né? O filme traz esse subtexto justamente de que toda essa galera que tá ali, que tá interagindo, porque depois você descobre que tinha outro cara que era infiltrado, aí tinha o próprio Costello, que também tinha alguma relação com o FBI, não sei o quê. Então você vai vendo esses personagens e a gente vai vendo que é isso, assim, que todos eles ali, eles... É uma grande mentira. É uma grande mentira, assim. Todo mundo vive meio que em torno desses fantasmas, né, dentro das suas próprias histórias. E essa é uma ideia filosoficamente assim pesada para esse filme policial mainstream, porque a gente vê justamente isso, as mentiras que estão sendo construídas pra gente. Isso é muito legal. A própria personagem da Vera Farmiga, ela fala, né, que a mentira, ela entra como um equilibrador. Então no filme todo mundo mente em algum nível, né? Todo mundo ali faz parte de uma mentira, e é tão curioso assim que quando essa mentira é confrontada, cria até parece que pra mim a cena que eu mais gosto do filme é a primeira interação entre o Billy e o Colin, que é quando eu acho que o Billy pega o celular e liga pro Colin, eu acho que não, o Colin pega o celular e liga pro Billy, e aí eles atendem, e aí fica ali um silêncio, só que é uma cena que é engraçada, que o Scorsese junto com a Schoonmaker, eles têm uma coisa que eles fazem o tempo rápido parecer curto, o tempo curto parecer longo. É uma cena... Eu até voltei pra ver, é coisa de 10 segundos. Fica um silêncio, que é coisa rara nesse filme, né? Porque esse filme não trabalha com silêncio. É o tempo inteiro com diálogo, com tiro, com trilha. É um filme que trabalha muito pouco silêncio, que é proposital isso, né? Só nesse momento, ele fica um silêncio de 10 segundos mais ou menos, e a câmera vai alternando de um personagem pro outro. E eles naquela tensão, tipo, quem fala primeiro? Uma cenazinha de 10 segundos, mas parece uma eternidade aquele silêncio. Porque é a primeira vez que eles estão confrontando um ao outro. E gera uma tensão tão grande, mas tão grande, que aí acho que o Billy desliga primeiro, e aí desenrola e tudo, e depois eles se ligam de novo. Mas essa primeira interação, esse primeiro confronto deles com essa mentira, que é a primeira vez que eles estão realmente confrontados um com o outro, gera essa... É como se fosse um choque entre eles, um choque entre as duas mentiras, as duas realidades alternativas, né, de espião, de infiltrado, uma chocando com a outra. Porque eles estão vivendo uma mentira tão grande, quando eles se veem um de frente com o outro, eles meio que não sabem o que fazer agora. Será que foi descoberto? Será que não foi descoberto? Quem está do outro lado? Como que você está nessa situação agora? Porque eles estão o tempo inteiro fugindo desse momento do confronto. E quando acontece, eles simplesmente não sabem como reagir. Aí depois o filme desenrola, mas esse primeiro momento, assim, já pro final do filme, pra mim é ali que o filme ganha. É ali que eu falo, pô, realmente o Scorsese sabe fazer negócio, né? Realmente eles sabem trabalhar. Porque é uma sutileza, é uma coisa pequena assim, mas que traz um peso tão grande pra história e pra relação desses dois personagens, que a gente tá acompanhando esses dois personagens o filme inteiro, e de repente para pensar que eles não se interagiram entre eles, eles não contracenaram ainda, né? E essa primeira vez que eles se contracenam é justamente nesse momento de tanta tensão por conta dessa vida dupla que eles levam. Cara, e eu gosto tanto desse tipo de coisa. Você estava falando sobre esse lance da mentira, né? E tem isso, né? Porque uma das mudanças, né, mais reveladoras, assim, dessa adaptação que o Scorsese faz é que no filme original, né, de Hong Kong, o Conflitos Internos, ele abre o filme com uma citação do Sutra, do Nirvana, sobre o inferno contínuo. E aí ele sugere que viver na mentira é uma punição espiritual eterna.
Então eles começam assim, isso é tão interessante porque essa é uma leitura budista de equilíbrio cósmico, assim, né? Então o filme chinês traz essa pegada budista e tal. O Scorsese substitui completamente essa base filosófica pela culpa católica, né? Que... É lógico. Pois Mas como não? Como não? Porque na comunidade irlandesa de Boston ali não funciona como uma fonte de consolo a mentira, né? Mas ela funciona como uma ferramenta de controle, né? Ele é um catalisador de repressão psicológica mesmo. Tanto que o Colin, né, no filme, ele é apresentado como o cara que pequeno ia para a igreja, né? É um menino de ouro, né? Cuja fé é usada pelo Costello como uma fachada de respeitabilidade, né? E aí essa troca desse eixo espiritual, assim, do budismo oriental para essa culpa cristã ocidental, muda completamente o tom moral da história, né? Mas o Scorsese, o catolicismo, ele está em todo Scorsese, né? O catolicismo, ele permeia toda a obra do Scorsese, e inclusive a culpa cristã está nos filmes do Scorsese. E aí você pega os Infiltrados e vem toda culpa, pecado, né? Então, assim, faz parte dele. Então, não tinha como os Infiltrados não ter essa coisa da culpa e da impossibilidade da absolvição, assim. Faz parte da trajetória desses dois a impossibilidade de absolvição, a fatalidade, né, assim, o destino final. Porque é isso, assim, a história a produção toda do Scorsese é baseada no cristianismo, né? Exatamente. Não só no cristianismo, mas na questão da culpa católica também, né? Porque apesar de ele ser católico e ele se declarar católico até hoje, ele é muito crítico a essa culpa cristã que ele carregou por muito tempo. Não sei como ele lida com essa fé hoje, né? Tem um projeto dele de fazer mais um filme sobre a história de Jesus Cristo. Acho que nem é sobre Jesus Cristo em si. Se não me engano, é um projeto sobre alguns santos, São Pedro, São João, alguma coisa assim. Não sei como que tá esse projeto, mas ele sempre teve essa questão. Eu não sei dizer que é um conflito, mas ele sempre essa coisa de ele assumir a sua fé no cristianismo, podemos dizer assim, né? Mas entender que isso trouxe muita culpa para ele, que ele teve que lidar com isso na infância, até na vida adulta. Porque os filmes dele sempre tá recheado dessa questão da carregar essa culpa, nunca como um ataque gratuito, mas também nunca como uma coisa meio de passar pano para a Igreja Católica, sempre uma coisa meio molde a sopra, assim, no Scorsese, né? Ele é uma dualidade, né? Mas ele é crítico, mas ele é crítico, mas é aquele crítico que não consegue se afastar da igreja. Isso. Exatamente. Sim. Assim, não que ele seja um pregador. Uhum. Ele não é um pregador, ele não está evangelizando, mas é aquilo. É como se ele saiu disso, mas isso não saiu dele. Mais ou menos isso. Então, eu acho interessante, assim, né? É uma leitura, até seria interessante o Scorsese, por ele ser um cara muito comunicativo, né? De repente ele fazer assim como ele fez os dois documentários falando sobre o cinema italiano e sobre o cinema hollywoodiano, onde ele fala bastante sobre a relação dele com o cinema, né? Uhum. Eu veria fácil um documentário falando sobre essa questão da fé dele. Nossa, porque isso, os filmes deles são muito permeados por isso, né? A gente foca muito na questão da máfia, que é presente, mas a questão da fé cristã também está muito presente nesses filmes, né? Mesmo nesses filmes falando de máfia, ou em outros filmes, que o Silêncio, por exemplo, né? Que é um filme que ele vai lidar com a questão da fé. Mas é interessante, seria muito curioso. Eu veria fácil um documentário do Scorsese falando sobre esse tema. Nos da máfia mais ainda, porque é isso, a máfia, ela tá muito conectada à Igreja Católica, assim, não à Igreja Católica, mas às famílias, a essa conexão dele ali onde ele morou, né, lá nos Estados Unidos, né, essa coisa de ir à igreja, né, dos mafiosos ali, de
onde ele morava, essa vivência que ele tive. Não estou insinuando. Não estou insinuando. Não, estudei isso. Isso é real. Não estou insinuando. Estou falando que essa frequentar a igreja era uma coisa muito real onde ele morava. Muito? Nossa, demais. A família. Então, assim, ele cresceu vendo isso, a adolescência dele foi nisso. Então, assim, isso tá porque ele viveu isso muito. Agora me diz uma coisa, o Caio, eu queria sua opinião, porque tem uma frase, né, do Costello que é dita logo na abertura do filme, né, que resume também, no meu ponto de vista, né, toda essa filosofia niilista da obra, assim, né. Ele diz uma frase que eu acho muito boa, assim, ele fala assim: eu não quero ser o produto do meu meio, eu quero que o meio seja um produto meu. E isso é praticamente uma declaração de vontade de poder, né, assim... incontestável, e essa ideia de que a força e a capacidade de manipular, né, ali o próprio destino, vamos dizer assim, importam mais do que qualquer código moral, né, fixo e tal, seja desse que a gente está falando aqui da igreja, seja um código moral religioso, social e por aí vai. E o mais irônico é que no final do filme, né, mesmo a gente vendo esse mestre manipulador aí, né, a gente vê que ele se revela vítima da própria rede de traições, né, que ele ajudou a criar. Você acha que quando a gente para ver esse cara, esse grande personagem, né, que é o Costello aí, a gente tá ali, na verdade, vendo a demonstração do colapso inevitável de qualquer sistema baseado só na força e na manipulação, sem nenhum tipo de ética, assim? Você acha que ele traz um pouco disso, assim, que assim, é uma maneira do Scorsese falar, cara, em algum momento esse tipo de reação, esse tipo de arquitetura, né, vai dar problema, assim, se ficar só nisso, baseado na força, na manipulação, vai dar ruim. Cara, totalmente. Eu acho, o Scorsese não é surpresa pra ninguém que ele sempre tem personagens que retratam ali muitas questões da identidade dos estadunidenses, né? Tipo, culturas imigrantes e tudo mais, mas acho que principalmente dos Estados Unidos em si como identidade. E eu acho que esse personagem do Costello, com essa frase que ele fala no começo, reflete algo que é muito uma característica dos Estados Unidos, que é essa questão da individualidade, né? Tem até um momento ali no começo do filme que o Billy, ele vai bater nos capangas lá do Costello numa loja de conveniência, e aí o vendedor fala, porra, todo mundo nesse país se odeia, não sei o quê. É verdade. Eu não lembrava disso. E eu acho que todo esse filme, como o Scorsese trouxe esse filme pro Ocidente, né, se passando nos Estados Unidos, tem muito esse contexto, se você vai parar pra pensar, né, que é um filme que tá vindo ali depois do 11 de setembro, então você tem uma desconfiança geral dos Estados Unidos com relação a uma paranoia ali, assim, de que o inimigo está dentro de casa, né, você tem esse reflexo ali no roteiro, nos personagens, né, dos personagens perseguindo um ao outro, né, essa desconfiança constante nos personagens. E eu acho que o Costello, ele meio que ele personifica esse sentimento dos Estados Unidos quanto país, né, de assim, até se você for ver, cara, isso é muito interessante, porque eu tava revendo umas cenas do filme hoje, tem uma fala que me pegou muito, assim, que é o personagem do Martin Sheen ali, é Queenan? É Queenan, né? Queenan. Ele fala assim, a todo momento a polícia tá indo investigar o roubo de uns microchips, né? Eles falam sempre disso. Quem tá roubando, entre aspas, esses chips? A China, né? Aí ele fala assim, porque daqui 20... tem uma fala que ele fala exatamente isso. Daqui 20 anos a gente vai estar em guerra com a China por conta desses microchips e não sei o quê. Que é exatamente o que a gente tá vivendo hoje com inteligência artificial e tal. Então é um filme que ele prevê muito essa ideologia dos Estados Unidos, assim, dessa postura truculenta que os Estados Unidos têm, não só como país externamente com outros países, mas internamente também, né? É um ciclo vicioso, quando você tem uma sociedade que tá desconfiada dela mesmo o tempo todo, né? Você tá pondo o seu próprio policial para ir atrás do outro cara que também tá infiltrado dentro da polícia, mostra um pouco isso, assim, é uma sujeira que tá
dentro do próprio sistema, né? E esse personagem ao qual o Costello é inspirado, inclusive, ele é um personagem real, né? Eu não sei pronunciar o nome dele direito. Whitey Bulger, né? Que ele foi um chefe do crime organizado em Boston, que ele atuou por muito tempo como informante do FBI. Ele era mais ou menos assim, ele entregava informações sobre os meio que os inimigos ali de outras gangues pra polícia, e a polícia meio que fazia vista grossa pra ele por conta desse papel que ele cumpria junto à polícia, né? Então... É muito louco como o Scorsese conseguiu colocar isso no contexto americano, né? Assim, se a polícia faz esse tipo de corrupção dentro dela mesma, né? Como é que eles vão buscar, os próprios personagens vão buscar essa ética moral o tempo todo, né? Vai existir essa dualidade sempre. Teve aquele filme que, com o Johnny Depp, era baseado nesse cara. Lembra? Aliança do Crime. É um que ele tá meio careca no filme, né? Isso. Ele tem, assim, uma careca, assim, até a metade, assim. Tá calvo. Meio calvo. E tem uma... Se você for dessa questão do Estado que já tá corrompido, que quando o Costello, ele é interpelado, assim, pelo Colin, perguntando, então quer dizer que você trabalha pra FBI? E ele não só não nega, como ele fala, é óbvio que eu sou um informante do FBI. É como se ele estivesse falando, todo mundo aqui é infiltrado de alguém, todo mundo trabalha com alguém, todo mundo deve favor pra alguém, todo mundo está preso a alguém. Então esse é óbvio que eu trabalho pro FBI, pra mim soou meio tipo, ninguém aqui está limpo disso, né? Todo mundo aqui trabalha pra alguém, com alguém. E aí quando o outro personagem lá, ele mata o Costigan, ele fala, você acha que você era o único infiltrado aqui? E muito possivelmente existiam outros ali, né? Um se infiltra no outro, porque o problema não é de cunho pessoal. Não é a questão ali não era o Costello. Tanto que demorou pra se pegar o Costello, porque sabia-se que tem outras coisas ali envolvidas. Não era só prender o Costello. Era um sistema, é todo um sistema, né? E aí, quando ele é interpelado por isso, ele deixa claro que, cara, o sistema todo tá corrompido. Não sou só eu. A questão não é eu passar informação pro FBI. O FBI tem um cara como o Costello como informante, é porque também o FBI não é proxy share, né? Não é muito confiável, né? Pra você ter um cara como o Costello como seu informante, alguma questão ética vocês têm. Então, dá a dimensão de como o sistema todo está corrompido, não apenas aquela unidade policial. Vocês falam do Costello, assim, e aí eu lembro da interpretação do Jack Nicholson. Eu tenho que falar dele mais uma vez, assim, porque eu fico impressionado como ele rouba a cena, sabe? Quando ele aparece, assim. Muita gente nem sabe, mas ele não foi a primeira escolha do Scorsese, né? O Scorsese foi atrás do Al Pacino, que acabou recusando o papel e tudo mais, e aí o Jack Nicholson topou, né, fazer o papel e tal, e daí quando ele entrou no projeto e ele leu o projeto, como que seria, né, esse Frank Costello e tudo mais, ele foi lá conversar com o William Monahan, que era o roteirista, né, e ele pediu para mudar algumas características do Costello, que originalmente era descrito como alguém pós-sexual, assim, ou seja, era um cara que já não teria impulsos ou interesses sexuais, assim, era um cara totalmente voltado para os negócios mafiosos dele, e o Jack Nicholson achava que esse cara, ele tinha que ter toda essa excentricidade, assim, e tal, né? Então, você pega um vilão ali, esse cara que é excêntrico, ele tá decadente, ele é completamente imprevisível, e aí ele trouxe uma energia que os críticos na época até falavam que que ele tava brincando de atuar, assim, porque ele constrói um castelo que encara toda essa violência com uma naturalidade assustadora, né? E é muito interessante de você ver, né, como que o Jack Nicholson faz essas interpretações ali. E lógico, né, que o Jack Nicholson, ele coloca improvisos ali, né? Tem a cena icônica no restaurante, onde ele tá conversando com o personagem do DiCaprio, né? Sobre quem que é o delator, o rato ali e tal. E aí tem um momento de tensão absurdo ali,
porque o Jack Nicholson puxa uma arma, né, ali e aponta pro rosto do Leonardo DiCaprio e tal, e ninguém no set sabia que ele ia fazer isso. E aí ele tem um medo, assim, o DiCaprio entra naquilo e tem uma reação completamente, né, inesperada ali e tal. E, enfim, o Jack Nicholson, ele tem esses momentos, assim, que ele improvisa esses momentos, né, por exemplo, ele queimando com isqueiro o desenho ali e tal, e falando que ele vai pegar o rato e tal. Então ele tem coisas que ele faz, assim, que são tão geniais dessa interpretação dele, que é uma presença hipnótica, assim, sabe? Eu ficava... Geniais, mas imagina isso para os diretores de set. Nossa, exato. Pois é. Não, imagina o caos, né? É uma coisa que ele até falou pouco, mas é um filme bem engraçado, né? É assim... tem filme, várias cenas engraçadas. Né? É um filme que ele tem essa carga de tensão, mas muitas vezes, por exemplo, o personagem do DiCaprio, toda a interação dele com o Costello é divertida. Porque o DiCaprio, ele fica desesperado. Durante o filme, dá uma... Assim, se a gente for pensar numa questão de verossimilhança, tipo, basta você olhar pra cara do Billy que você ia perceber que ele era culpado. Porque tava estampado na cara dele o desespero. Então, assim, vamos suspensão de descrença aqui, ninguém tá cobrando verossimilhança nisso, mas acaba ficando engraçado isso, porque o personagem do Costello, quando chega perto do Billy, ele entrega na cara dele que ele tá mentindo, que ele é o culpado ali, porque ele treme, ele fica nervoso, ele fica olhando pro lado, e ele sua pra caramba, e parece que o Costello não é isso, mas assim, dá a impressão de que ele sabe e que ele provoca ainda mais só pra ver a reação do Billy se desesperando, se descabelando, né? Isso daí é engraçado. Eu imagino que não teve sido intencional, mas eu me diverti, eu acho engraçadíssimo saber disso, pensando na possibilidade do Costello saber que ele é infiltrado, mas ele ir brincando e testando, só pra ver a reação dele se desmoronando de desespero ali, de ser descoberto. É engraçado, né, porque é isso, assim, o DiCaprio, ele, nessa tensão, ele brinca mesmo com essa coisa de um humor, assim, na tensão, né, não é só nesse filme, ele tem essa coisa meio cômica mesmo, essa chave quase cômica, né? É, uma batalha após a outra foi esse personagem assim, total. Né? Uma batalha após a outra. De tão tenso, ele fica engraçado, né? Então, o diálogo deles nessa cena do restaurante tem um momento em que o DiCaprio vira pra ele e fala assim: você vai descobrir quem é o rato quando você perguntar pra alguém se aquela pessoa faria o trabalho que você faz. E aí o Jack Nicholson vira pra ele e fala assim: você gostaria de ser eu? Daí o DiCaprio fala: sim. Mas ele fica desesperado, assim, ele fica tenso, e assim, o que é engraçado... Você vê na cara dele, né? Exatamente. Não, o que é engraçado na diferença do Billy pro Colin, né, personagem de cabo com o Matt Damon, é que o Colin, ele é todo certinho, né, tipo, até na hora de mentir, ele mente com convicção. Mesmo quando ele é pego de surpresa, ele se arranja ali, ele dá uma desculpa, ele mente e tal. Até quando ele é pego com um áudio, que a personagem da Vera Farmiga pega, ele fala: não é bem isso, eu posso te explicar, porque na verdade ele era meu infiltrado. Ele sempre tem uma resposta pronta. O Billy não. O Billy não tem resposta nenhuma. Ele começa a suar, ele começa a gaguejar, ele começa a divagar. Sempre quando alguém questiona ele, até quando ele tá saindo do restaurante, e aí aqueles dois capangas falam: você é policial. E ele trava assim, ele fica todo tenso. Tipo, como vocês descobriram? E as caras, não, é só brincadeira, tá? Ele relaxa um pouquinho. Então, eles são bem diferentes, mas isso faz o personagem do DiCaprio ser esse cômico meio que não intencional, assim, né? Talvez ele não tenha sido, talvez nem tenha sido a ideia dele ser engraçado, mas eu me divirto. Pra mim, ele é o melhor personagem, assim. Pra mim, as cenas mais engraçadas é quando ver ele nervoso. É ver ele suando frio. Mas eu acho que é intencional, não é possível. O DiCaprio é muito bom nisso, né? Ele tem uma forma... Ele consegue ser engraçado sem nunca soar um humorista. É diferente do Costello, do Jack Nicholson, né? O Jack Nicholson, ele consegue ser engraçado porque ele é engraçado, mas o DiCaprio parece que ele não quer ser engraçado, e por não querer ser engraçado, ele fica engraçado, né?
Mas esse lance do humor, cara, é muito legal mesmo. Tem as cenas, né, que tem o Dignan, que é o personagem do Mark Wahlberg. Muito bom, que aliás, né? são, assim, surreais. Quando ele entra pra dar o briefing... E como ele é violento, né, gente? Super violento. Demais. Ele é muito explosivo, né? Ele é muito legal porque ele é muito pontual, né? Tem o momento de explosão dele, depois some. Aí tem um momento de explosão e aí depois some. Tem até uma fala que ele sai de uma reunião assim, aí ele fala, não, desculpa, ele é um cara legal, geralmente, né? Sem ser nessas reuniões, assim. E, na verdade, tipo, você só viu ele nesse contexto, o filme inteiro, tá ligado? Você não consegue ver ele de outra forma. Exatamente. Não, essa cena dele conversando ali, que ele entra, e daí ele e o Ellerby, né, que é o personagem do Alec Baldwin, eles dois meio que se xingando, falando da mãe e tal. Isso. E aí entra esse aspecto que eu acho que a Cecília levantou muito bem, que é esse elemento muito masculino, assim, muito. Porque ele, além de tudo que a gente tá falando, né, dessa questão do catolicismo, dessa questão, né, das traições políticas, filosóficas e tudo mais, tem também essa camada dessa masculinidade que é interessantíssima, assim, porque apesar da gente ver Billy e Colin fazendo papéis totalmente opostos e de uma certa forma se somando para a narrativa, um lugar que eles se encontram, que é o lugar em comum, é na terapia, né? E ambos tratam aquilo de uma forma super, assim, banal, distorcida e tal. Então, tem um encontro dessa masculinidade permanente ali, que é isso, assim, tipo, os caras entram pra dar o briefing, não é só dar o briefing, um tem que esculhambar o outro, tem que mostrar que é melhor do que o outro, não sei o quê. Tem uma competitividade masculina, assim, que chega a ser patética em alguns momentos, assim, né? Total. E que não é muito longe da realidade, né? Assim, tipo... nem um pouco. Nesses meios, assim, é muito comum, em meio corporativo e meio policial ainda, que o pessoal é tudo... A tensão lá em cima o tempo todo, né? É uma realidade que existe o tempo todo, né? Então... Eu aqui no meio de 3 homens falando isso, foi mal. Não, mas tem que falar mesmo, porque é isso. Não, mas vocês não são assim. Pelo menos mas não aqui eu não vi. Mas eu acho que uma coisa assim, que pelo menos muita gente, muitos homens assistindo esse filme, que talvez tenham um pouco mais, né, de flexibilidade no seu olhar, a gente é criado nesse meio, sabe? Nessa coisa do... Não, mas eu vou falar uma coisa. Aqui, agora, vocês são assim. Mas eu aposto que em 2006, depois de sair dessa sessão, foi totalmente diferente. Se fossem 3 homens saindo dessa sessão em 2006, foi totalmente diferente. É o que eu ia falar, assim, a gente pode não ser desse jeito, mas a gente convive com isso o tempo inteiro. A gente convive com isso em reuniões de família, na vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade. Então, mesmo que a gente não age desse jeito, a gente está exposto a isso, a gente convive com isso, né? E muitas vezes, quando você não corresponde a isso, aí vem um monte de taxação, aí vem um monte de questionamento. Mas o fato ainda mais que a gente está falando de um mundo ali, a única personagem feminina relevante no filme... Não, tem 2 personagens femininas, né? Tem a Madeleine, que é a psicóloga, e a companheira do Costello. Então é um filme recheado de personagens masculinos. E esses personagens masculinos, todos eles têm algum desvio, têm algum comportamento agressivo, ainda mais no meio policial. Acho que foi o Kai que falou, né? Que eles vivem sob pressão. Então imagina, né? Você precisa se mostrar masculino o tempo inteiro. E quando essa masculinidade ela é questionada, como aconteceu no caso do Colin, que ele não conseguiu ter relação com a Vera Farmiga, ele foge do assunto, né? Ele finge que não aconteceu. Ele não pode falhar de jeito nenhum. Mas de jeito maneiro que ele pode falhar. Então o filme também ele traz muito essa leitura dessa brutalidade, né? E os filmes dos Scorsese, a maioria fala muito sobre isso, né? Fala sobre como essa masculinidade ela também é autodestrutiva, não à toa. Os 3 personagens principais do filme morrem, né? Das formas mais brutais possível. Não só morrem, como eles, na verdade, se matam, né? Um mata o outro.
Mostra muito bem como essa masculinidade ela acaba se autodestruindo, ela acaba destruindo os próprios homens, né? E aí tem essa camada, né? Porque no final das contas, essa masculinidade dos infiltrados, assim, é justamente sobre como esses homens são destruídos pelas instituições, né, que deveriam moldá-los e tal. Então a gente tem a igreja, a polícia, a máfia e tal, mas acima disso tem o próprio capitalismo, né, vamos dizer assim, o próprio sistema patriarcal também que rege tudo isso e tal. Então, quando a gente vê que eles são ratos, né, presos nessa estrutura baseada no medo, na traição e tal, a gente vê justamente esse desfecho trágico, assim, né? Sobra só essa violência seca, né, o sangue no carpete ali, né, a sensação de que, como diz o Costello, né, em algum momento também do filme lá, que quando se tem uma arma na cabeça não há diferença entre policiais e bandidos, né? Uhum. E esse é um retrato cru, assim, de identidade fragmentada que se perde no caminho mesmo. Então, é impressionante. E até isso que você estava falando, Fer, do Colin, né? Que a gente vê ele lá e ele tem uma cena de impotência com a esposa ali, com a namorada, enfim. Ele é pintado como esse cara que veste essa máscara do menino de ouro ali, né? Do policial herói, né? Ele é aplaudido pela corporação e tal. Mas, por dentro, né? Tem esse sociopata, assim, né? Funcional que prospera justamente na mentira, né? E ele fala isso, assim. Ele fala, eu sou bom nisso. Então, a masculinidade dele é uma masculinidade performática, assim, né? Não, total. Ele é muito performático. Na forma como ele se veste, tá sempre bem arrumadinho, sempre de terno, gravata. Enquanto o personagem do Billy é totalmente oposto, né? Tá sempre meio largado, tá sempre meio desleixado, às vezes meio sujo. O Colin, a imagem dele vai se desfazendo do finalzinho assim pra frente, assim, nos últimos 20 minutos, que ele começa a aparecer machucado, que ele toma aquela porrada do Dean, aí depois ele aparece sujo de sangue, ele tem uma cicatriz no rosto, mas até então a imagem dele tava limpinho, tava ilibada, assim, né? Tava limpa, até o nome da gravata dele fica certinho, né? Em compensação, o Billy é o outro tipo, né, de personagem masculino aqui, que ao final do filme a gente tá ouvindo ele falar literalmente ali que ele só quer recuperar sua identidade, né? Então, e ele briga por isso, né? Então é uma masculinidade que é definida muito mais por essa coisa do sofrimento, da dor, né? De enfim, ter que voltar ao submundo que ele odeia ali, né? E a própria Madeleine, né, que é a psicóloga e tal, ela tem um momento que ela olha pro Billy e fala assim, essa sua vulnerabilidade me assusta. Isso é muito maluco, né, também. Que ali é quando a gente vê um cara que tá completamente assim, sem lugar, ele não tem mais para onde ir, ele tá realmente sem identidade, ele não tem mais o que perder, assim. Ficou uma coisa pra mim no ar, eu não sei se vocês pegaram isso, não sei se depois foi explicado. Tem uma cena aqui no final, quando o personagem, eu não lembro o nome do personagem, ele dá o endereço errado pro Billy, e o Billy aparece, aí ele meio que saca que o Billy é o informante. E, né, antes de morrer ele fala, você não vai me perguntar o porquê que eu não contei que você é o infiltrado? Isso. E aí ele morre. Aí eu fiquei na dúvida, por que ele não contou pros demais, pro Costello, que ele era infiltrado? Porque ele era um infiltrado também, né? Porque quando eles desovam o corpo dele, sai na televisão dizendo que ele era um policial que estava há anos infiltrado ali e que finalmente encontraram o corpo dele e tal. E aí é quando, inclusive, o Costello se dá por convencido. Ele fala, não, então, beleza, encontramos o rato. Mas o Costello ele meio que deixa claro que aquilo ali era meio que um truque da polícia para que ele parasse de procurar o verdadeiro infiltrado, né? Talvez foi assim que eu entendi naquele momento. Eu acho que
Eu nunca parei pra pensar nisso. Nunca tinha parado pra pensar. Não, é que eu fiquei nessa dúvida quando ele fala, você não vai me perguntar por que eu não contei nada, só que ele morre e meio que fica por isso, né? Sim, é. Aí teve um momento que ele é identificado como policial, mas eu imaginei que a polícia meio que falou que ele era o policial pra não descobrirem que o verdadeiro infiltrado era o Billy. Uhum. Mas também pode ser que ele era policial também, né? Afinal, todo mundo ali tava meio que envolvido com isso, né? A minha interpretação foi essa, foi que ele não questionou, né, não falou pra todo mundo, Porque ele também era infiltrado. Ele percebeu que o outro infiltrado era o Billy, e aí meio que ele, né, não Eu não acho queria que falar talvez porque o Costello também era infiltrado, né? também era infiltrado. Pois é, todo mundo era infiltrado no final das contas. E tem uma outra cena que também eu queria saber a opinião de vocês, que é a cena final, né? Porque a cena final a gente tem um rato cruzando ali um corrimão, né, da varanda do apartamento lá do Colin. Muita gente odeia essa cena, né? Pois é, porque tem o domo dourado do Capitólio, né, de Massachusetts atrás e tal, visível, né, no fundo e tal. E aí gerou um monte de polêmica entre os fãs, né, e teve em 2019, quer dizer, 13 anos depois que o filme foi lançado, teve uma campanha de financiamento coletivo pedindo pra Warner remover digitalmente o rato, né, do filme. Gente, ali. olha o nível das pessoas se metendo no corpo dos outros. É muito absurdo, pelo amor de Deus. E aí, lógico que o pedido foi negado, né? Porra! E alguns acham palavrão, que... mas não. Não dá, é inacreditável. Mas alguns acham que a metáfora ela é óbvia, né, demais ali, que tá fazendo uma relação direta à política e tudo mais, mas tem algumas leituras mais profundas ali que sugerem que o rato representa essa onipresença da traição, né, que não fica só restrita ao submundo do crime, mas ela se espalha até o coração, né, da própria... Do poder político ali e tal, simbolizado justamente pelo Capitólio e tudo mais, que é aquela famosa frase do Capitão Nascimento, né, que o inimigo é outro, né, do sabe, né? Nossa, eu nunca pensei que fôssemos chegar até... Mas você... Mas como que vocês veem essa cena final, assim? Vocês acham bom esse fechamento, tipo, da gente ver toda essa construção, né? Da gente ver o Mark Wahlberg indo lá, matando o Colin, o rato. Vocês gostam desse final, assim? Cara, o homem falou de rato a vida inteira dele. Deixa botar o rato, entendeu? Pra mim, assim, não me incomoda. Eu acho que tipo, a gente sabe que tem rato em todo lugar. Ele falou no filme que tem rato em todo lugar. Sim. Deixa o rato. Acho que é pra fechar o raciocínio, né? Talvez, né? O raciocínio. O raciocínio. Não, acho que é aquele negócio, se você não entendeu até agora, como mais você entender? É aquele negócio, né? É igual eu falo, tem coisa que eu acho bobagem, mas que também não prejudica em nada a experiência do filme, em nada. Se tirar essa cena também não muda nada. Tá lá, também não muda nada. Sei lá, deixa o cara ser feliz, né? Sei lá. É aquilo, o Scorsese, ele tem uma coisa que ele gosta de dar aquelas piscadelas, sabe? Ou ele aparece em um momento, na cena, ele bota ali um xizinho, ele bota uma ceninha diferente, ele bota um amiguinho dele lá no filme, ele gosta de botar as músicas dos amigos dele. É aquele negócio, e assim, se as pessoas estão incomodadas é porque as afetaram de alguma forma. Deu certo, né? Não, e eu acho isso. Ele passou o filme inteiro botando X em tudo que foi canto. Vai incomodar o rato, gente. Esse com o Scorsese botaria o rato de Mickey ainda, só pra... Caraca. Tá improvocando. É sério mesmo que teve essa petição? Porque, cara, não faz o menor sentido isso. Não faz, pois é, mas é inacreditável, né? Parece piada, né? Pois é. Não, ainda mais assim, se é um pedido desse, num filme da Marvel, sei lá, num filme do Nolan, são filmes, vamos dizer assim, são filmes mais estéreos, beleza. Pô, mas Scorsese, mano, o Scorsese tá falando disso a vida inteira, a vida dele toda. Pois sobre o sistema corrompido.
E, sei lá, se você não se inovar agora... Isso especificamente, né? Agora sim, você no começo do programa falou de Spielberg. Spielberg era um cara que colocaria um rato e ninguém acharia estranho. Agora o rapaz o senhor vai colocar um rato, o povo fica de chudeca. Hein? Exatamente. Não, eu vou te falar que me deu um gatilho quando eu vi esse ratinho, porque quando eu vi ele andando pelo corredor, eu falei, se a câmera acompanhar ele entrar num cano, sair numa cozinha e subir na cabeça de um jovem cozinheiro, já emenda com outro filme. Sabe que eu não lembrava desse final assim com o rato, né? Aí quando eu revi o filme hoje, né? Aí eu vi que assim, eu falei, cara, eu não lembrava disso daí, não. Assim, olha aí! É tão irrelevante. É uma coisinha boba, assim. É só pra, tipo, meio que pra dar aquela piscadela no final. Sei lá, se algum desavisado não entender o filme, fala, tá, sempre tem aquela coisa, né, pra vezes o óbvio precisa ser dito. Sempre tem um desavisado pra entender, então fala, tá, pra vocês entenderem bem, pra vocês depois ficarem discutindo o que era, o que significava aquele rato. Mas assim, se tira aquele rato da história, não muda nada. A distribuidora falou, nossa, vocês não tem que pôr uma cena aí no final pra deixar mais fácil. A distribuidora falou, tá bom, vai. Vocês já me permitiram gastar com um elenco gigantesco, né? Porque é um elenco, vamos combinar que é um baita de um elenco, né, cara? É um elenco, vai. Hoje em dia, eu acho que o Scorsese tem esse tamanho pra fazer um filme com um elenco desse. Eu acho que hoje o Scorsese tem tamanho pra fazer um filme com o elenco que ele quiser. Nível Nolan, assim, né? Às vezes chama só pra fazer 2 cenas. Mas eu não sei se em 2006 ele tinha... Eu acho que ele tinha esse tamanho pra indústria, mas talvez não pros estúdios. Eu acho que... Não, tinha sim. Sei lá, em 2006 ele tinha esse tamanho todo? Tinha. Porque, cara, é um elenco eu acho que tem um outro fator, que é o fator político também, né? Porque, 2006... Não, ele tinha feito Aviador em 2004, imagina. É verdade, né? É um filme gigantesco, né? Um fracasso, mas um filme gigantesco. Gangues de Nova York, 2002, Aviador, 2006, tudo elencões. Mas, 2006, o presidente dos Estados Unidos era o Bush, né? O George W. Bush. Já tinha motivo pro Scorsese colocar um ratinho. Gente, vamos pensar no presidente atual. Então, muito necessário ratinho, com orelha de Mickey, inclusive. Quando tem essa petição aí, que eles pedem pra tirar o rato, que é 2019, quem era o presidente de 2019? Trump. Ratinho. Veja só. Tem todo Nada por acaso, né? Nada por acaso. Plano detalhe da semana, aquele momento pra gente dar dicas pra vocês aí, pra vocês fazerem coisas diferentes, né, durante a semana. Aqui temos uma solicitação pra Cecília começar, porque ela disse que veio preparada hoje, não é, Cê? Na verdade, eu vou contar bastidores. Eu já comecei desesperada, que falei, ai meu Deus, não pensei no plano detalhe, mas aí fui rápida e falei, lembrei. E lembrei de 2 planos olha detalhes. Só, olha aí, sempre assim. Como a gente está falando de Scorsese, acabei de assistir a série Cabo do Medo, que é a série que ele produziu com Javier Bardem, refazendo aqui o papel do Robert De Niro maravilhoso. Tá na Apple TV. Então a gente tem aí a história, de novo, assustadora de Cabo do Medo. É minissérie, Cê? É uma minissérie. Minissérie, tá. Minissérie, hoje em dia eles chamam de minissérie essas séries que tem 10 capítulos, né? Não é minissérie, é uma série. Mas, com a Amy Adams, eles deram uma mudadinha na trama, né? Então, assim, uma modernizada. Mas é isso. Temos aí Javier Bardem, Patrick Wilson. Então, Max Cady é o Javier Bardem. Tá horroroso, gente. Ele é demais, né? Ele é excelente ator. E tá assustador com o Max Cady. Então, tem toda aquela trama com os filhos, com
o promotor, a advogada. Então, assim, eles deram uma mexida na trama e ele sai da cadeia e vai lá atormentar a família. Não vou dar muito spoiler, mas vale a pena. E é isso, assim, vale muito a pena pelo Javier Bardem. Tipo, o Globo de Ouro vem aí. Não vou falar mais também, porque não posso. E é uma série com Spielberg também, né? Com Spielberg também. Pois é, Scorsese e eu achei muito Spielberg. legal, Caraca. Porque pensando que a direção do filme foi do Scorsese, a gente tem muita coisa que veio do filme. Então, assim, tem algumas cenas... A trilha sonora da série lembra muito a do filme. Algumas coisas são iguais. Então, você fala assim, ai, caraca, igual. E aí, algumas cenas também. Então, tem hora que o Max Cage aparece que você fala, é ele de novo! Só que é o Javier Bardem. Então, assustador, gente. E tem um lance de edição também muito legal também, né? Esse, tipo, uns movimentos de câmera, uma coisa bem anos 90, assim. Sim. É muito... Que funciona super bem aqui. Não é que é brega, não. Funciona bem mesmo. Algumas coisas são bregas, né? Algumas são. Algumas coisas são bregas, mas eu acho que é isso, assim, é trazer os anos 90 de volta. A gente gosta de breguice de vez em quando. A gente gosta. Você imagina o cara que dirige essa série tendo que chegar lá, sendo contratado e entrando na sala e vendo que os contratantes dele é Spielberg e Scorsese e te chamaram pra dirigir. Imagina. Aí você fala, bom... Gente, eu tenho umas ideias aqui pra essa série, mas... Nossa, eu se só lembro vocês não daquela quiserem... série de estúdio. Ai. Bom, e a minha segunda dica, já que eu agora comecei com produção de Spielberg e Scorsese, a minha segunda dica vai pra bagaceira, né, gente? Óbvio. É o Ultimato Queer Love, um reality show da Netflix, que é o seguinte... O Ultimato é um reality show onde uma pessoa quer casar, são casais. Uma pessoa quer casar, mas a outra pessoa não sabe se quer casar. Então, essa pessoa que quer casar leva essa outra que não quer casar para um lugar. E esses casais vão ser separados. A pessoa que quer casar vai escolher uma outra e vai se separar dessa pessoa que não quer casar, não sabe se quer casar. E essa pessoa que não sabe se quer casar vai escolher uma parceira. Então, vão ficar em casais separados por um tempo. Vixe. Vão viver 3 semanas, cada um com esses casais, com esse parceiro separado. Depois volta e fica 3 semanas com a parceira anterior. Ok. E aí depois volta e vê se vai querer casar ou não. Ultimato Queer Love é isso com casais de mulheres lésbicas e pessoas não binárias. Entendi. Tá lá na Netflix. Vocês não têm noção da confusão. É isso. Intenso. Muito intenso. Tá aí, então, dicas da C. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai estar descrito aqui, né, na descrição desse episódio ou no post, né, no nosso site. É só você ir lá, clicar, você já vai ser direcionado para tudo que a gente tá falando aqui. E você, Caio, o que você trouxe de bom pra gente? Olha só, até agora eu tô pensando, sabia? Eu tô pensando, o que eu assisti recentemente, que não envolva cinema propriamente dito, mas eu acho que uma última coisa que me tocou bastante que eu assisti foi um anime. Eu assisto muitos animes, mais do que eu gostaria até, às vezes eu preciso assistir mais série, mas como eu tenho tido pouco tempo, eu assisto anime porque dá pra encaixar na minha rotina. E eu assisti um que é um clássico, é um anime bem popular dentro de quem gosta de anime, mas eu, pelo menos, nunca tinha visto. Chama Madoka Mágica. Inclusive, ele é um anime que é difícil de encontrar, porque ele não tem nenhum streaming, por algum motivo tiraram da Crunchyroll ou da Prime Video e, tipo, não voltou. Vocês já sabem o que vocês vão ter que fazer pra achar. Mas, cara, ele é um anime sobre garotas que estão no colegial e que elas são convidadas por um ser mágico, um bichinho mágico, para se tornarem garotas mágicas e proteger o mundo de, vamos dizer assim, de sentimentos ruins, né? Porque nesse mundo existem monstros e criaturas e bruxas que elas meio que propagam os sentimentos ruins no mundo. Então, tipo, depressão, suicídio, essas coisas acontecem por conta dessas entidades. E as garotas mágicas protegem o mundo limpam o mundo desses sentimentos, né? E, cara, só que parece
meio bobo falando assim, mas o anime vai entrando nos temas muito sensíveis, assim, principalmente em questão do ponto de vista feminino, porque todas as protagonistas do anime são mulheres, né? Não tem homens. E tem muitas questões no anime sobre amadurecimento, né, das mulheres e questão de o que esperam, né, da mulher quando ela tá amadurecendo e tudo mais, e as pressões que acontecem, as dúvidas que se tem, né, os questionamentos que se tem nessa idade da adolescência, e elas estão prestando um papel ali que é muito importante, né, elas estão protegendo o mundo, né, e elas estão correndo um risco de vida ao mesmo tempo, elas estão dando a vida dela para aquilo, porque tem uma condição muito importante aí para elas se tornarem garotas mágicas, que é, se elas se tornarem garotas mágicas, elas podem realizar um desejo, só que isso é irreversível. Então, pra sempre, elas vão ter que defender o mundo. Então, é um anime muito legal, assim, eu fiquei muito surpreso, de verdade. Ele até é bem emocionante, o final. Ele é bem curtinho, eu acho que tem 12 episódios, mais ou menos. E teve 3 filmes também depois. Ele virou meio que um anime meio cult, né, depois do seu lançamento e tal, depois com o tempo. Até hoje sai jogo do anime e tudo mais. Que legal. E fica aí a recomendação pra quem gosta de anime, né? Ou que quer ver um anime bom que seja curtinho, assim. Madoka Mágica é impressionante. Pra proteger o mundo no Madoka Mágica não tem um imperialismo americano, né, Caio? Não tem, mas... Mas tudo bem. Outro mundo que eles têm que proteger lá, porque o nosso aqui ia ser mais complicado, eu acho. Ia ser bem mais complicado, com inteligência artificial, com iPhone. Com iPhone, exato. Com iPhone, nossa, ia ser difícil. Mais algum, Caio, é esse? Acho que outra coisa que eu tô fazendo de entretenimento, assim, que não envolve nem anime e nem filme, nem série. Eu tô jogando o The Amazing Spider-Man pra PlayStation 4, porque eu assisti o último filme do Homem-Aranha, e aí eu lembrei e falei, nossa, eu tenho o jogo do Homem-Aranha comprado lá no PlayStation 4, né? Vou ver qual que é desse jogo. E caralho, que jogo bom! Eu deveria ter jogado antes, assim. Pra quem não sabe, esse jogo do Spider-Man, ele é tipo um GTA, só que você é o Homem-Aranha. Você pode fazer o que você quiser, mundo aberto. E é muito legal, o jogo é muito bom. Ele tem muita coisa pra você fazer. Esses jogos, né, de mundo aberto gigantescos, que você tem um monte de side quest, um monte de coisinha pra você fazer durante o caminho. Mas ele tem uma história que é muito boa, é muito gostosa de acompanhar. Então... você consegue encaixar muito bem na rotina, assim, sabe? Tipo, eu chego em casa aqui, eu consigo jogar, tipo, uma meia horinha e não preciso necessariamente fazer uma missão da história, mas eu posso fazer umas side quests ali, ajudar um assalto ali que tá acontecendo. Deter um assalto, no caso, né? O Homem-Aranha não vai ajudar um assalto, ele vai ajudar a deter um assalto. Exato. E é um jogo muito gostoso de jogar, eu tô gostando bastante, assim, geralmente eu tenho um pouco de receio com jogos que são muito grandes, assim, muito longos, né? Uhum. E o Homem-Aranha é um jogo que tá me resgatando um pouco essa vontade, assim, de jogar, sabe? Que às vezes a gente que gosta de cinema, né, a gente assiste muito filme, muitas séries, às vezes fica naquela ressaca. Aí fala, eu preciso fazer alguma coisa que não seja nenhum dos dois, né? Que seja, exato, não seja um entretenimento passivo, assim, totalmente, né? Então, apesar de ser um jogo bem popular, fica aí a dica The Amazing Spider-Man. Muito bom. Eu tô jogando no PlayStation 4, mas tem pra PlayStation 5 também, tem pra PC agora. E saiu o 2 também, se eu não me engano, recentemente. Sim. Muito bom, tá aí, então. Dica do Caio pra vocês aí. Temos anime, temos jogo. E você, Fer, o que você trouxe de bom pra gente? Eu vou trazer 2 álbuns que acho que é os 2 álbuns que eu mais tô ouvindo esse ano. Um é bem popular, muito provavelmente vocês já devem ter ouvido, ou ouvido falar, ou ouvido o próprio álbum, mas por acaso alguém não ouviu, ouçam o álbum Equilibrium 2 da Anitta. Não sei se vocês já ouviram esse álbum ou se passou por vocês, mas assim, esse álbum é o segundo álbum, né? A Anitta tinha lançado o Equilibrium 1, que é a Anitta revisitando as suas raízes. Maravilhoso. É muito bom esse álbum. O primeiro, eu acho que até gosto mais do primeiro, por incrível que pareça. Ela vem revisitando as suas origens nas religiões de matriz africanas. Se não me engano, a Anitta é do Candomblé, e aí ela vai trazer muito dessas suas referências para esses 2 álbuns. O primeiro, eu acho que é uma introdução ainda um pouco sutil. Tem muitas letras que ela fala da religião dela de uma forma um pouco mais discreta, e no volume 2 é bem mais aberto, e eu recomendo fortemente.
não só o álbum. É a música da mãe. Essa é a minha favorita, assim, com força. Deus e Mãe. Que ela canta com a King Saints. Lindo, assim, tem participação da MC Tá, tem participação de Maria Bethânia, uma música que eu gosto muito, pra mim, eu acho que essa é a minha favorita, que é Não Me Cutuca, com Alceu Valença, e o que é engraçado, tipo, quando você pensa, Alceu Valença deve ser um forrozão, e não, a música ela tem elementos, mas assim, não é uma participação muito óbvia da Alceu Valença, né? Tem uma outra ainda que é Ogum Me Rodeia, com Maria Bethânia, que também não é uma participação muito óbvia da Bethânia, e é um álbum que, pra mim, ele ganha um outro contorno quando você vê o álbum visual, que é um vídeo que eu acho que são 30 minutos de vídeo, quase como se fosse um curta-metragem, com algumas músicas, não são todas as músicas do álbum, mas são algumas músicas, numa outra ordem. Aí a Anitta ela vai falar um pouquinho sobre a relação dela com a Carmen Miranda, né, essa coisa de uma artista brasileira que vai pra fora e ela é rejeitada dentro do próprio país. E é muito curioso que a Anitta ela faz meio que uma meia-culpa, porque ela entende que muitas vezes ela forçou ser amada, meio que ela quis tanto ser respeitada no Brasil, que ela forçou muitas coisas e que ela entende que isso daí custou algumas coisas para ela e agora ela tá tentando ter esse resgate. E eu acho muito interessante assim a forma como ela faz essa autocrítica e ao mesmo tempo ela pisa firme e fala, não, eu sou desse jeito, se você gosta de mim, vai gostar ou não, e é problema seu, sabe? Eu sou assim, quer você goste, quer você não goste. E o segundo, aí já vou para uma coisa um pouquinho mais, não muito popular, né? Uma coisa um pouquinho mais underground, que é um álbum, não sei se você conhece um rapper chamado FBC. É um rapper, eu não lembro qual que é a nacionalidade, de onde que ele vem, mas ele é um artista de rap, mas também ele flerta muito com MPB, e agora ele tá abraçando com força o rock. Então ele lançou um álbum esse ano chamado Tambores, Cafezais, Fugis, Guaranás e Outras Brasilidades. E longo do título do álbum, mas faz sentido porque ele é um álbum onde ele também vai transitar muito com essa origem dele, com as religiões de matrizes africanas, mas ele vai trazer uma urgência, uma raiva. Daí vem os fuzis, mas também uma brasilidade muito grande. Aí vem os cafezais, os guaranás. Então é um álbum que vai misturar muito samba, com MPB, com rock, com hip hop, com rap, só que de uma forma muito intensa, assim, muito agressiva. Muitas vezes você tá ouvindo, parece que você tá ouvindo um álbum de punk, e não um álbum de rap. E às vezes você vai cair num sambinho ali e tal, e tem a participação do Djonga, você vai ver um rap mais clássico, assim, às vezes você vai ver uma coisa mais urgente, uma coisa meio Rage Against the Machine, e às vezes você vai ouvir uma coisa meio que um pouco da Cuíca, então você vai ter um samba ali por trás, aí você vai ver algumas músicas que é só uma gritaria frenética de xingamentos, que era incrível, assim, é uma experiência muito louca. Então você precisa entender a proposta. É um álbum para você que o artista ele extravasa, assim. Então vai ter música, você vai falar, vocês não tem nem rima direito, né? Porque ele quebra a métrica só pra xingar. Depois ele volta normal. É muito interessante, cara. É um álbum assim também, de novo, é um álbum curto, acho que uns 30 minutinhos, você consegue matar ele. Baita álbum. Se eu puder indicar uma música pra ouvir e conhecer, uma música que ele canta com o Djonga, chamada Homo Sacer. É um rockão, assim, bem na pegada de um Rage Against the Machine. E o outro, que é uma coisa meio Plant Ramp, que é um chamado Bandido Bom, que é a música de trabalho dele, que é uma música que tem uma pegada bem parecida com Plant Ramp. Se você gosta de Plant Ramp, é bem provável que você vai gostar dessa música Bandido Bom. E aí eu deixo essa dica, esses dois álbuns, né? Uma coisa mais mainstream, uma coisa mais underground, pra gente tentar também se reconectar um pouquinho com essas brasilidades, mas fugindo um pouquinho do óbvio, né? Muito bom, tá aí, olha aí. Eu adoro quando o Fer vem, porque ele sempre atualiza meus álbuns musicais aqui. O bom de música, assim, eu ouço muita música. Eu sou muito mais musical do que de cinema, por exemplo. Eu consumo muito mais música do que cinema. Então sempre que eu venho aqui é muito fácil falar de música, eu sempre tô ouvindo alguma coisa diferente, então é fácil indicar. Exato, não, ficou muito bom. Aliás, uma curiosidade, a FBC o programa vai ser gravado sexta-feira, então no dia anterior ao lançamento do programa eu vou estar no show do FBC lá no Sesc Pompeia. Olha aí, o cara não só ouve o álbum, ele vai no show também. Isso é um consumidor completo. Aliás, se eu puder dar uma terceira dica, gente, vão nos shows do Sesc. Legal, vamos. Boa. Se onde você tiver tem set e tem show, vá prestigiar, porque o Sesc hoje é uma das instituições que mais
valorizam e fomentam a música brasileira. Então, vão nos shows do Sesc e prestigiem. Muitas vezes eles fazem até show de graça em alguns Sescs e os que não são de graça são a preços muito, muito baixos. Assim, eu acho que para quem não é sócio é R$36 ou mais caro. Você consegue uma entrada, quem tem carteirinha do Sesc paga, sei lá, R$12 no ingresso. Para quem tem Sesc perto, aproveite porque é uma joia os shows do Sesc. Tem peça de teatro também, né? Eu fui recentemente numa peça lá, cara, fiquei impressionado, assim, com a qualidade da apresentação, da estrutura do cinema ali pra apresentação, sabe? É bizarro, assim. Bizarro. Não, utilizem, usem muito o Sesc, porque o Sesc quase, não ia morrer, mas assim, na época do governo do Maldito, o Sesc sofreu muito, tá ligado? Então, acho que vale a pena a gente prestigiar até pra fortalecer também, porque o que eles fazem, assim, pela cultura é grandioso mesmo, o Sesc faz. Verdade. E tem até a plataforma digital também, que tem um monte de filme legal, gratuito. Esse tem no Sesc, né? No Cine Sesc. Vale a pena, gente. Muito bom. Bom, para fechar aqui, eu trouxe, já tinha, né, falado sobre isso em algum outro podcast, mas tem que trazer de novo, porque acabou agora, né, a 3ª temporada de Casa dos Dragões, a série que tá na HBO. Eu sou um fã da série, adoro, vou lá, assisto tudo e tal, então, enfim, quero recomendar aqui, porque é uma série que passa por isso, né, entre uma guerra, né, de uma mesma família, mas que acabou se dividindo, porque as pessoas naquela época não sabiam dar nomes diferentes, basicamente a razão toda a guerra é isso. Se o rei lá tivesse dado o nome de um filho de José e do outro de Salomão, pronto, resolvia as coisas. Mas não, ele dá José, aí o José I, José II, José III, e aí dá uma confusão desgraçada. Caralho, Pois é. Mas enfim, a série, essa 3ª temporada, assim, enquanto a primeira e a segunda, sobretudo a segunda, né, foi ultra criticada porque era muito devagar e tal, as coisas estavam, né, meio que se encaixando, a 3ª temporada partiu realmente para ação, assim. Então a gente tem várias cenas fortes lá com os dragões, de guerra, de virada, né, de personagens que morrem, novos personagens que surgem e tal. Então acho que a 3ª temporada caminhou por isso e ela tá muito legal, assim. Para quem nunca assistiu a série, acho que agora pode ser um bom momento para começar, né? Porque você vai passar por 2 temporadas um pouco mais devagar de preparação para esse momento de ebulição realmente ali, né? Da guerra e tudo mais. E a 4ª temporada, o showrunner, né, que é o Ryan Coogler, ele já anunciou que a 4ª temporada vai vir maior ainda, que eles querem colocar mais personagens, novos dragões, novos locais e tal. Só que tem um problema, porque a 4ª temporada, que é a última temporada, deve estrear só em 2028. Então, Ave Maria. Pois é, mais uma vez vamos ficar aí 2 anos esperando, né, para sair a série. E é isso, vamos acompanhando e enfim. Mas ela foi um fenômeno em termos de audiência, né? Novamente um fenômeno em termos de redes sociais, muita gente comentando, acompanhando, publicando trechos e tal. Então assim, é uma série que ela conseguiu engajar com o público novamente, só que ela tem esse problema, ela demora, cada temporada sai de 2 em 2 anos, 8 episódios ali. E é duro, né? A gente tem que ficar esperando. Mas você acha que pra caçar dragão é fácil? Imagina filmar dragão. Só tem que caçar, treinar. É difícil. Dragão fazendo aula de teatro. O adestrador de dragão é difícil. É uma profissão que tá em baixa, né? Tá em baixa e eles morrem muito fácil.
gente, é isso. Queria agradecer aqui, né? Chegando ao final desse podcast Cinemação 658. Batemos esse papo sensacional aqui sobre Os Infiltrados aí, filme do Scorsese, que chegou em 2006, né? Filme que realmente, assim, chama atenção pela qualidade, e eu não teria como fazer esse podcast sem meus convidados aqui que abrilhantaram esse papo e trouxeram, né, muitas informações aí pra gente pensar, filosofar em cima e tal, e é sobre isso, né? Então tenho que agradecer aqui, Cê, muito obrigado pela sua participação, e por favor, deixa aí meios de contato, como que as pessoas fazem pra te acompanhar aí, Cê, nas redes sociais, seus textos. Na verdade, eu não sou a Cecília, tô infiltrado aqui. Então, minhas redes sociais, não sou muito ativa. Toda vez que eu venho aqui eu falo isso, né? Mas pode me encontrar no Cenas de Cinema, que eu também não tô muito ativa atualmente. Mas vou voltar porque Holy Shorts está chegando aí. Mais uma cobertura de um festival de curtas-metragens que acontece em Los Angeles. E estarei cobrindo daqui, do Brasil mesmo, mas vai ter lá a cobertura desse festival de curtas. E daqui a pouco começa também a correria aí do Globo de Ouro. Então teremos textos também aí. É isso, lá no Cenas, estarei lá. Quem sabe a gente volta também a mexer no Instagram aí, né, assim. Mas isso é uma promessa vaga e pode não ser muito verdadeira. Mas sempre fica essa esperança, né, gente? E todo domingo eu tô no Oscar Verso, no YouTube. Então é o YouTube, @Oscar Verso. Tô lá com o Chico Firman e com a Mariane Morissawa todo domingo. Boa. Às 7 horas. Sim. E Rafa, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz aqui. Sempre amo falar do Scorsese, né? Amei falar de Os Infiltrados. Fer, um prazer estar aqui com você. Caio, um prazer estar com você. Prazer mesmo. E é isso, gente. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, você mais uma vez. Fer, obrigado também pela sua participação aqui com a gente. E também traz aí meios de contato aí. Como que a gente faz, Fer, para acompanhar você também? Sabe que eu vou mudar. Toda vez que eu falar onde vocês me encontram, eu vou falar me encontram aqui. Porque eu acho que é mais fácil vocês me encontrarem aqui do que em outros lugares. É verdade. Mas assim, eu tenho um projeto que é o Plano Sequência, onde a gente fala de cineastas, né? A gente faz carreira de cineastas de todos os gêneros, de todos da época, de todos os países. É um projeto que parece que parou, mas não parou. A gente tá com uma periodicidade agora que é quando dá. Mas esse ano a gente gravou um episódio sobre o Truffaut. E agora a gente vai falar sobre o Ingmar Bergman. Então ele tá voltando assim, né? Tá voltando aos poucos. E você encontra lá, Plano Sequência Podcast. E eu também tô com um projeto, que é um projeto com o Leandro e o Francisco Carbone, que é o Tudo é Brasil, um podcast sobre cinema brasileiro, semanalmente. Então toda semana a gente lança um episódio falando sobre o cinema brasileiro. Então vocês me acompanham lá. Lá eu fico mais nos bastidores, na edição, mas eu participo de vez em quando. Aí lá vocês falam de me encontrar. E social, cara, nem vou passar porque eu não tô utilizando mais. Depois que o Twitter morreu, eu dei uma desanimada, assim, muito social. Mas se quiser me achar em alguma, assim, no Instagram da vida, pode me procurar por Fer mesmo, que vocês me encontram. É isso aí, Fer, muito bom, muito obrigado. E também agradecer aqui o Caio, que depois de um longo inverno, né, Caio? O inverno estava chegando e você chegou também, Caio, aqui. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui com a gente. Também, como é que fazemos para te acompanhar aí nas redes sociais? O Caio que é um fazedor de vídeos. Fazedor de vídeos, eu acho. É ótimo. Caralho, é pior que era uma categoria do Instagram, eu acho isso. Fazedor de vídeo, tinha antigamente. Até eles criam. Agora é criador de rios, eu acabei de olhar aqui. Caraca, fazedor de vídeos é bem mais interessante. Bem mais legal. Fazedor de. A tradução direta de videomaker, né? Fazedor, cara, é muito mais interessante. Fazedor de vídeos. Melhor que criador de vídeos. Bom, obrigado, Rafa, mais uma vez pelo convite, Cecília e o Fernando pelo papo aí, ótimo.
É sempre um prazer participar, eu gosto muito de participar dos podcasts de Cinemação. E vocês, quem quiser encontrar aí meus vídeos, né? Eu faço principalmente vídeos curtos, que, enfim, foi o que deu certo nesse meu caminho como criador de conteúdo. Então vocês podem me encontrar no Instagram, TikTok ou YouTube, como Caio de Aquino. Se você quiser procurar pelo arroba é Caio Daquino, como se fosse Caio de Aquino, só que com D mudo. E no meu canal no YouTube tem vídeos longos também, se você quiser. Da última vez que eu vim aqui eu falei a mesma coisa, mas eu estou tentando voltar com os vídeos longos, só que dá muito trabalho, então vocês me perdoem. Os vídeos curtos, eu sou influenciador e CLT, é difícil. Então eu tô tentando voltar a fazer os vídeos longos, mas os vídeos curtos estão lá sempre, toda semana eu trago críticas de filmes e listas que as pessoas gostam bastante, então tô sempre cobrindo os lançamentos de cinema, do streaming, então quem quiser ir lá conhecer o meu perfil é Caio Daquino. E muito obrigado mais uma vez aí pela participação. É um prazer participar aqui sempre do podcast. Sensacional, muito obrigado, Caio. É isso, pessoal. O podcast Cinemação 658 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.